Olá, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 12 de junho, e aqui ao meu lado está o professor Lorenberg Alves e o Antero Paes de Barros. E hoje é dia dos namorados, viu? Parabéns aí a todos os namorados, os apaixonados. E quem ainda não comprou presente para o namorado, a namorada tem que correr, porque hoje o comércio, a expectativa do comércio e também dos shoppings é de muito movimento. A expectativa do comércio é positiva para essa data. Antero, bom dia! Bom dia, Nayara, bom dia, Lorenberg, bom dia, telespectador e telespectadora. E eu quero dar um bom dia especial para minha namoradinha, Cristiane, com quem sou namorado há mais de 42 anos de casado, viu, Nayara? Minha eterna namoradinha, Cristiane. Tá certo. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Fala o nome, hein, Lorenberg? Bom dia, telespectador. Um grande abraço a todos os namorados mato-grossenses. E para a sua, não em especial, professor. O professor fica envergonhado. Muito especial. Tá certo. Então, feliz Dia dos Namorados para todo mundo. E olha, eu quero começar essa edição falando Não, para aí. Eu pensei que você ia começar essa edição parabenizando... A gente não canta parabéns pra gente mesmo, né? Hoje é aniversário da Nayara, professor. Obrigada, professor. Obrigada. Chega uma época que a gente já não conta mais os aniversários. Bons tempos aqueles em que a televisão não deixava a apresentadora trabalhar no dia do aniversário. Não tem que acontecer assim. Tinha isso. Antigamente a televisão era mais moderna e tal. Dia do aniversário não precisa trabalhar. Olha que coisa boa, né, professor? Muito obrigada, muito obrigada. E vamos começar então falando com as notícias aqui, né, do Estado, falando da série de reportagens do jornal A Gazeta, que ontem trouxe na capa o Éder Moraes, condenado a 104 anos de prisão. Ele vive livre, leve e muito rico. E com um programa de televisão também. Tivemos aí várias, tanto no Jornal do Meio-Dia quanto ao longo da programação aqui na TV Vila Real, várias explanações, opiniões dos nossos telespectadores e, claro, né, Antero e professor, a maioria indignado com, e com esse sentimento de injustiça, né, de que a justiça não foi feita no caso de Éder Moraes. Nayara e amigo telespectador, todas as investigações, todas as denúncias, o que a maioria das pessoas sempre defendeu, de que deve sim apurar todas as denúncias e punir os que são de fato culpados. Mas não ocorre isso na prática, Nayara. É muito comum, por exemplo, alguém que foi denunciado, como por exemplo o Éder, tem já uma condenação ou várias condenações. E aparecem várias delações também. Exatamente. Somadas todas elas, você tem 104 anos de prisão. E, no entanto, ele está livre. Aliás, ontem nós comentávamos uma das delações, onde ele é citado nessa, que é o depoimento do Riva. É citado na questão da vaga do Tribunal de Contas do Estado. E o que mais chama a atenção de todos nós, Nayara, é de que cerca de 44% das pessoas que de fato estão presas sequer foram julgadas. Essa que é o maior questionamento. Ora, as pessoas cumprem uma prisão e ainda não foram julgadas, ao passo que outros, pelo menos têm um julgamento em primeira instância, continuam livre, leve e solto. É isso que chama muito mais a atenção das pessoas, sobretudo aqueles crimes de desvio do dinheiro público. Desviar dinheiro público é exatamente tirar o dinheiro onde deveria ser aplicado, por exemplo, na saúde, na educação e na segurança pública. Eu acho que o caso do Éder Moraes é um caso que nos remete a uma profunda reflexão sobre o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. Nós tivemos ontem em Brasília o descalabro de ouvir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sustentar na segunda turma que não deve haver prisão após a segunda instância. Ele acha que a prisão tem que ser fundamentada após a segunda instância.
O Éder Moraes ainda não está preso, não é culpa aqui do juiz da 7ª Vara Federal. O juiz Jefferson Schneider já o condenou a mais de 104 anos de prisão. Ocorre que eu sempre sustentei aqui nesse programa que nós não tivemos uma mudança na justiça brasileira. Nós temos bons juízes federais, como é o caso do Jefferson Schneider atualmente, como foi o Sérgio Moro nos episódios lá de Curitiba. Tivemos um bom TRF4, que julgou os processos e está julgando os processos que lá chegam. Éder Moraes está condenado há quanto tempo? Há mais de 2 anos. Não, quando que ele foi? Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos que ele está condenado a 104 anos de prisão. E ele não é julgado no TRF1. Não é julgado por quê? O que segura Éder Moraes para não ser julgado no TRF1? É uma coisa assim inaceitável. Tem condenações aqui de 14 anos, 20 anos de prisão, daquele episódio da Cooper Lucas, Verdade. que foi julgado há mais de 30 anos. Já foi julgado, já foi condenado em primeira instância e não julga no TRF1. Por quê? Porque essa gente tem dinheiro? Porque essa gente é forte? Porque essa gente tem bons advogados? Alto lá, tem prazos o processo. Então, assim, dessa forma o crime compensa. O crime compensa porque o Éder está aí livre, leve e solto, condenado a 104 anos de prisão, vive a debochar do Poder Judiciário. Inclusive, recentemente, criou um programa Recordações na TV Cuiabá, canal 47. Ele deve pagar pelo horário. E fica lá falando de músicas, ele ao piano, ele oferecendo música clássica, na maior cara de pau e na maior provocação para o Poder Judiciário do Brasil. Fora que já... Infelizmente, no Brasil, não funciona o Poder Judiciário. E não haverá muda Brasil sem o necessário muda Justiça. A Justiça tem que mudar. Você vê coisas assim do Arco da Velha. Você pega um episódio isolado desse negócio do Sérgio Moro, que não tem nada ainda provado contra o Sérgio Moro, as conversas ali não incriminam ninguém, por enquanto, porque são esparsas, né? Mas mesmo essas conversas esparsas, elas não trazem assim... Aí você pega um Gilmar Mendes. O que nós estamos acostumados a ouvir Gilmar Mendes dizer? Prova obtida de forma ilegal é fruto da árvore envenenada. Não serve para nada. Não é isso que ele diz sempre? Sempre. Para soltar os bandidos? O que Gilmar Mendes está dizendo agora? Prova obtida de forma ilegal pode ser usada, diz Gilmar, sobre o caso do Moro. Contra o Moro, contra o que puniu os bandidos, etc. e tal, né? Aí muda o discurso, aí muda a coerência, aí muda a forma, aí muda a ética, aí muda tudo. Quer dizer, olha, tem coisas que não dá. Éder Moraes é um sobrevivente e eu acho que, pelo andar da carruagem, ele vai ficar aí mais uns 30, 40 anos para ser julgado pelo Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário simplesmente não está funcionando. No caso do Éder Moraes, o crime compensa. Compensou, e muito. né? Não compensou e continua compensando. Agora, quando se fala de leis, Antero, daí a discussão seria muito maior, o que envolve todo esse processo do Éder, mesmo a discussão já vai além do âmbito regional, vai para o nacional como um todo, uma reformulação do Código Penal, uma reformulação do Código de Processo Penal. O caso do Éder é julgar no TRF1, é só isso. Mas e por isso que a população se pergunta, o porquê dessa demora? Por que dessa demora? Porque nem todos são iguais diante da lei. Simplesmente assim. Então é a resposta que todo mundo já sabe. As pessoas tratam desigualmente os desiguais. Quer dizer, aos olhos do Poder Judiciário, quer dizer, aquela coisa de que venda aos olhos da Justiça é para garantir a imparcialidade do juiz. É para garantir que a Justiça não enxerga a capa do processo. É para garantir que a Justiça não enxerga a conta bancária de cada um. É para garantir que a Justiça é aplicável a todos. É esse o significado daquele simbolismo. Mas por que Éder Moraes não é julgado? Por que o TRF1 não julga Éder Moraes? Tem que questionar isso.
E se for julgado, tem um Lewandowski disposto a não cumprir a pena, né? Ele agora está remetendo ao plenário do Supremo Tribunal Federal, já perdeu no Supremo, mas eles querem, por causa de Lula, afrouxar essa questão da segunda instância e permitir que os condenados em segunda instância não sejam punidos. Até porque Lembrando que o Lula já é um condenado em terceira instância, né? Lula já é condenado pelo juiz Sérgio Moro, é condenado pelo TRF4 e é condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então o Lula é condenado em 3 instâncias. E ainda assim eles estão discutindo lá se soltam ou não soltam o Lula. E muito provavelmente vão aproveitar esse fato aí do Moro para poder tentar soltar o Lula. Pois é, já que a gente acabou tocando no assunto do Moro, daqui a pouco eu vou saber quais são os destaques de vocês. Vamos seguir para este assunto que eu quero destacar aqui, uma fala do ministro Barroso. Olha só, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, criticou a euforia que tomou os corruptos e seus parceiros com a publicação do site The Intercept de reportagens produzidas com uma base no vazamento de troca de mensagens extraídas de um aplicativo entre o ex-juiz federal Sérgio Moro e o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, o Deltan Dallagnol. E ele colocou aqui no final, que me chamou bastante atenção, eu estava escutando isso numa reportagem, o ministro acrescentou o seguinte: a única coisa que se sabe ao certo até agora é que as conversas foram obtidas mediante ação criminosa. É preciso ter cuidado para que o crime não compense. Na verdade é o seguinte, porque as pessoas ficam falando aí isso aí vazou para o site... Intercept, The Intercept, né? Que chegou através de uma denúncia anônima, mas... Isso não é verdade. Isso não foi. De um hacker. Vazamento é uma coisa. Vazamento é um processo legal. Um juiz quebrou legalmente o sigilo bancário de uma determinada pessoa. Isso está nos autos do processo. O jornalista tem acesso a esses autos. Ou através de alguma influência junto a um dos advogados, porque as partes normalmente têm acesso, junto a alguém do Poder Judiciário e tal, e aí consegue extrair parte daquele áudio dos autos e divulgar. Beleza, isso é vazamento. É o que foi a conversa obtida legalmente. Qual que é a ordem judicial para autorizar a quebra da conversa do Sérgio Moro com o Dallagnol? Qual que é a autorização judicial? Você não tem essa autorização. Isso aí é crime. Isso aí é você grampear ilegalmente telefones de determinados cidadãos, de determinadas pessoas, sem autorização judicial. Isso precisa ser investigado. E isso Gilmar Mendes está cansado de saber, que isso é crime, que isso não deve ser levado em consideração pelo Poder Judiciário, que isso não pode sequer ser avaliado pela Justiça, porque é uma prova montada ilegalmente, ou seja, não tem prova. O fato é absolutamente ilegal. Pois é, e nesse fato ilegal, a gente tem aqui a notícia de que o ministro Sérgio Moro vai depor na próxima semana no Senado, no próximo dia 29. O ministro Sérgio Moro vai depor na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima semana. A audiência foi marcada para quarta-feira, dia 19. A data foi marcada depois de um acordo entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os líderes de oposição. Daí o presidente do Senado falou o seguinte: ele escreveu uma carta se colocando à disposição e nós aceitamos ouvi-lo na próxima semana. Então, o ministro Sérgio Moro vai dar explicações sobre essas mensagens lá no Senado. E eu já destaco aqui para outra fala, para vocês comentarem. A verdade fica doente, mas não morre, diz Lula ao advogado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na manhã de ontem aos seus advogados estar surpreso com o grau de promiscuidade da relação entre os integrantes da Operação Lava Jato e o ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, após a divulgação da conversa pelo site Intercept Brasil.
tentar organizar esse debate. Primeiro, o Moro vai ao Senado, porque eu dizia ontem aqui, depois de ouvir o Deltan Dallagnol, né, no programa, né, o Deltan falou ontem aqui conosco, depois de ouvir o áudio que ele colocou na internet, que nós reproduzimos aqui, eu disse o seguinte: a CPI não é boa para o Congresso. Né? Eu disse ontem. Hoje tem no noticiário que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um dos líderes do Centrão, convenceu o Centrão a não abrir a CPI do Sérgio Moro. Porque a CPI, ela é desconfortável para o Congresso brasileiro. Eles vão perseguir o Moro por quê? Esses crimes aí que o Moro atuou, aconteceram ou não aconteceram? O Lula diz que a verdade fica doente, etc e tal. Não pode esquecer outro crime, né? Em volta de todo esse escândalo, que é o vazamento de uma conversa. Vazamento não, no caso, né? Hackeado. A ilegalidade. A ilegalidade da obtenção da conversa entre os dois. Mas assim, ainda assim, eu acho que o conteúdo do áudio merece uma explicação. Por parte do ministro Sérgio Moro e por parte do Dallagnol. Eu tive a oportunidade, depois do programa de ontem, de ler vários trechos, porque são publicados trechos, assim, na imprensa, e sinceramente, não vi, assim, um trecho que comprometesse a questão da isenção do juiz Sérgio Moro. E acho que esse debate que ele vai fazer no Senado, ele vai sair muito bem no Senado da República. Acho que o debate que ele vai fazer no Senado, por mais que a oposição tenha senadores preparados, né, eu acredito que ele vai se sair muito bem no Senado da República, como ex-juiz e como atual ministro da Justiça. E eu não tenho dúvida nenhuma de que essa oitiva no Senado vai sepultar essa situação. E eu também não tenho dúvida nenhuma que a população brasileira continua apoiando a Lava Jato. Embora é preciso colocar todas as advertências. Não se admite mesmo, no Estado de Direito Democrático, que procurador e juiz combinem ações dentro da justiça. A orientação. Porque juiz dá orientação ao procurador é você estabelecer novamente a Santa Inquisição, né? Quer dizer, quem vai julgar orienta como fazer a denúncia. Nem o juiz pode orientar a denúncia, nem quem faz a denúncia pode julgar. Aliás, o Supremo está incorrendo nesse erro, né? Ao abrir aquele inquérito para investigar quem é que critica o Supremo Tribunal Federal. Cometendo o mesmíssimo erro. Eu vou fazer duas observações, Nayara, porque parece-me que são pertinentes e oportunas. Eu li tudo que foi publicado com relação do site. E só depois... O The Intercept. E só depois que eu tinha a minha opinião já formada, é que eu fui buscar os comentários e os outros jornais a respeito. Só depois disso. Lá, em toda a matéria, não tem nenhuma vírgula que questiona a importância e o valor da Lava Jato. Nada. Não tem nada que diminui a importância da Lava Jato. Portanto, qualquer discussão que venha sobre as falas que foram publicadas e traz a redução da Lava Jato não é procedente neste particular, Nayara. A segunda questão, em nenhum momento anuncia a inocência do Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, qualquer comentário que venha na discussão das falas a respeito da inocência do Lula também não é procedente, porque não há em nenhum momento. Em terceiro, e uma última observação, e aí talvez seja o grande questionamento de uma parcela significativa da população, é possível, entre aspas, o juiz da causa organizar, indicar e cobrar do Ministério Público, que é o caso aí, o acusador? É possível isso? Porque um dos trechos da fala do juiz Sérgio Moro está explícito isso. Por exemplo, quando ele pergunta, ora, não é muito tempo
quase um mês sem uma operação, são 29 dias sem uma operação, o juiz da causa não pode proceder dessa forma. Ou pode? Eu estou perguntando. Uma outra questão que deve ser colocada também da mesma forma, e é fala do ex-juiz Sérgio Moro. Ele diz o seguinte: olha, vamos inverter a ordem de 2 operações. Isso não é papel do juiz da causa. Fechando parênteses, o juiz pode ter amizade com qualquer pessoa, é um direito que lhe assiste. Pode ser meu amigo, pode ser amigo de qualquer pessoa, mas neste particular não pode proceder dessa forma. Aliás, a Constituição Federal não permite isso. E pode mais, eu vou remeter um outro detalhe. Se isso for trazer mais a discussão, e o Antero sabe disso muito melhor do que eu, porque o artigo 254, inciso 4º do CPC, pode levar à nulidade. Estou falando pode, não estou falando que deve. Pode levar, se caso isso for comprovado, que houve aí uma combinação, um acordo entre o juiz da causa e o acusador. É grave mesmo essa questão do juiz da causa e do acusador. Mas essa questão de... Não há em nenhum momento ele pelo menos eu não vi. Se o senhor viu, eu acho que é importante o senhor registrar aqui. Não há em nenhum momento ele orientando com relação ao triplex do Lula. Né? As frases que tem ali são frases curtas e são frases assim que não emitem um parecer jurídico. Mas com certeza nessa audiência tudo isso vai ser questionado, né, professor? Tomara. Tomara. Não, com certeza. Não é possível que um senador do PT não vai fazer esses questionamentos lá na audiência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Eu acho que essa audiência vai ser bom para clarear isso e colocar tudo isso em pratos limpos. Mas o que foi... pode continuar. E assim, é preciso provar para tentar anular alguma questão. Né? Por isso que eu falei pode, não estou falando que deve. Exatamente. E eu fico torcendo realmente para que nada seja anulado. Que eu quero perguntar a você, telespectador. Tendo ou não tendo tido a conversa do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, foi justo ou não foi justo apurar tudo isso na questão da Lava Jato? Teve ou não teve roubalheira na Petrobras? Teve ou não teve roubalheira comandada pela Andrade Gutierrez, por essa turma toda aí? Isso não pode ser esquecido, né? Independente... Mas não pode trazer para a discussão mas não das pode, salas. Mas não pode Sim, trazer, claro. mas não pode também isso autorizar o juiz a conversar com o promotor. Exatamente. Isso não autoriza. Agora, vamos ser absolutamente sinceros. Sabe o que isso mostra? Que eu sou frágil, o senhor é frágil, ela é frágil. Então, o promotor conversa com o juiz, monta uma denúncia anônima contra o senhor. É verdade. Como que é a denúncia? É anônima. Denúncia anônima. Né? Às vezes o próprio promotor redige, vai no correio, posta, sem se identificar, ele mesmo recebe a denúncia, processo, o senhor põe na cadeia, tudo combinado com o juiz. Quer dizer, uma denúncia anônima? Quer dizer, então são situações que mostram uma fragilidade que a gente precisa ter mecanismo de se proteger. A lei até recomenda que não seja feito isso. Mas olha, tabelinha de juiz com promotor, a gente já viu acontecer muitas vezes aqui. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, tem um promotor muito conhecido, que depois até se elege governador de Mato Grosso, e tem um juiz muito conhecido que depois se afasta até da toga, porque ia ser expulso da magistratura. Eles conversavam bastante antes de dar as suas sentenças. Né? Só não vazou, né? Só não vazou, como foi nesse caso. Só ninguém pegou a conversa lá, né? Olha, e já tem reflexos também, lógico, ali em cima da reforma da Previdência. Líder diz que reforma ficará para segundo semestre em razão das mensagens vazadas
a matéria do site, um antagonista, o líder do PL, que é o antigo PR, na Câmara, o Wellington Roberto disse ao antagonista que a votação da reforma da Previdência no plenário deve ficar para o segundo semestre. O PL é o partido do deputado Marcelo Ramos, que é presidente da comissão especial. Segundo o líder da bancada, com 38 deputados, o vazamento de mensagens entre o juiz Sérgio Moro e integrantes da Operação Lava Jato atrapalha a tramitação da reforma. Essa situação toda que aconteceu a partir de domingo gerou essa situação, mas já se tinha expectativa mesmo de acontecer a votação no plenário depois do primeiro semestre. Perguntamos se Roberto acha mesmo que uma coisa tem a ver com a outra. Ele disse, claro que tem sim. Isso aqui é como uma bolsa de valores, tem suas altas e baixas, então tem muito a ver, claro que tem. E é um momento grave, essa situação tem que ser esclarecida. E aí fica a pergunta, né? O que tem a ver o Moro com a reforma da Previdência? O que tem a ver? Tem a ver o seguinte, que na verdade o caso Moro, tem uma torcida pelo Moro, que é a torcida da turma do Bolsonaro. E tem uma torcida contra o Moro, que é a torcida da turma do PT, da turma do Lula. Então tem a ver isso, que o PT não interessa. Para o PT agora, quanto pior, melhor. Se ficar 4 anos aí sem fazer reforma nenhuma, o Brasil indo à bancarrota, o Brasil indo para baixo, o Brasil não desenvolvendo e tal, para o PT é melhor. Entendeu? A tática do PT é se opor a tudo que esse governo propuser. Porque por que o PT está contra a reforma da Previdência? O PT propôs a reforma da Previdência com Dilma, o PT propôs a reforma da Previdência com Lula, o PT não conseguiu fazer a reforma da Previdência, por coerência ele não teria que ser a favor? Não, mas ele não é, agora ele é a oposição. Se um dia voltar a ganhar o governo, coisa que eu acho muito difícil, o povo brasileiro restabelecer esses tempos no Brasil, mas eles estão jogando aí no quanto pior melhor, e é uma tática, né, do PT. Agora, o líder do governo, foi o líder do governo que disse isso? Da o líder do especial, Centrão, né? Isso. É o líder do Centrão que embora tenha usado o Bolsonaro na campanha, não é governo, né? O Centrão é assim, está faltando melhorar o balcão. É esse o Centrão. Olha, e o Davi Alcolumbre mesmo aí com a ida de Sérgio Moro no Senado para dar explicações sobre o vazamento, já manifestou confiança no ministro Sérgio Moro. Davi Alcolumbre, em sessão conjunta no Congresso, confirmou ontem que Sérgio Moro vai à comissão, como eu já havia dito, mas manifestou o apoio e confiança ao ministro Sérgio Moro. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro também manifestou total confiança e outros integrantes do governo Bolsonaro. Condecorou, né? Hoje. O Moro foi, ontem, né? Ontem. O Moro foi condecorado ontem. Olha, e tem também os comentários dos parlamentares de Mato Grosso a respeito do vazamento não, né? Da obtenção ilegal dessas mensagens, como bem disse o Antero. Os parlamentares de Mato Grosso, no Congresso Nacional, têm opiniões diferentes sobre a conversa do ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro via aplicativo Telegram, que acabaram repercutindo no domingo. Alguns, enquanto deputados governistas avaliam as mensagens que não apontam para eventuais ilegalidades, o da oposição, minoria no Estado, acredita que elas colocam em xeque a credibilidade da Operação Lava Jato. Aí tem aqui algumas manifestações. A crítica mais contundente aos ataques que Moro passou a sofrer desde então veio do deputado federal José Medeiros, que é o vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara. Ele disse que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que defendeu o afastamento de Moro do cargo de ministro, funciona como um diretório petista. Nada surpreendente a reação, avaliou José Medeiros. É que o presidente nacional da OAB é do PT. A posição nacional do presidente da OAB é contrária, inclusive, a muitos seccionários do Brasil inteiro. Ele sempre se posicionou no PT. Mas também é tradição da OAB se posicionar assim.
A OAB não pode se posicionar de outra forma. A OAB tem que se posicionar contrário ao fato de juiz conversar com o procurador. Pois é, também da base governista, o deputado federal Nelson Barbudo acabou avaliando o vazamento como um crime cometido contra o ministro. E já a ex-magistrada e senadora Selma Arruda ainda destacou não ser possível afirmar que o autor dessas frases foi mesmo o ministro. Caso tenha sido para ela, Moro não ultrapassou os limites do que é ético, do que é legal. Avaliação de Selma Arruda. E tem mais avaliação aqui da professora e deputada federal Rosa Neide, do PT, que avalia que o teor das conversas são graves e reforçam a tese de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um preso político. E mais uma vez, claro que não vai deixar de ter essas manifestações políticas em cima dessa notícia divulgada no domingo do Intercept. O Lula vai reforçar essa tese, né? Vai. De preso político, preso que ele vem político. falando desde a prisão, não é isso? Exatamente. E agora eu quero saber os destaques. Professor, vamos começar com você? Exatamente. Tudo que foi falado agora, Nayara, o que tem a ver com a Câmara dos Deputados e com o Senado? Tudo a ver, porque há uma movimentação por parte da oposição, principalmente, para obstruir as votações. Ainda que, por exemplo, ontem foi aprovado na comissão mista do orçamento, aquele valor extra, aquele valor pedido pelo governo de 248 bilhões para sanar as dívidas ou possíveis dívidas que teriam. Mas houve um acordo com a oposição anteriormente. Em função dessa possibilidade da oposição vir a obstruir a votação, é que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, fez o seguinte comentário, muito rapidamente. Vamos blindar a Câmara de qualquer crise. Nosso esforço e nosso foco está na aprovação das reformas. Fecham aspas. Então, esse é o tema do meu comentário. Certo. E o seu destaque, Antero? Meu destaque é o seguinte: como eu já previa, o Ministério Público do Estado precisa ter um freio de arrumação. O Tribunal de Contas do Estado notificou o Ministério Público Estadual, porque o Ministério Público Estadual gastou 1,86% da sua receita com salários e o limite é de 1,80%. O RGA foi concedido a servidores, ou seja, para conceder o RGA, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. E um outro detalhe, deu no Estadão, né? Os poderes em Mato Grosso terminou o ano de 2018 com 1,4 bilhão de déficit no final do ano passado. E os poderes em Mato Grosso terminaram o ano passado com mais de 400 milhões em caixa. E tem um dispositivo na lei de responsabilidade fiscal que poderia ser utilizado para amenizar a situação do Estado. Quer dizer, a crise do Estado, então deveria envolver o Judiciário e o Legislativo. E a crise aqui não envolve o Judiciário, o Legislativo, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. A crise aqui é só do Poder Executivo. Será por quê? Falta coragem para tomar a decisão? A gente vai comentar esse assunto aqui. Certo. Então vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente ainda vai repercutir aqui na notícia de frente a greve da educação que continua e a promessa é de endurecer esta greve. Vamos então para o intervalo. Na volta, a gente continua com a notícia de frente.
Voltamos com a notícia de frente. Olha só, os novos integrantes dos conselhos tutelares que vão atuar nas unidades de Cuiabá deverão possuir nível superior para exercer a função. A mensagem do Executivo foi aprovada pelos vereadores na Câmara Municipal. Seguindo a recomendação do Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Cuiabá enviou a mensagem à Câmara Municipal que exige o processo seletivo para a contratação de conselheiros tutelares. O projeto do Executivo recebeu 2 emendas. A dos vereadores Marcos Veloso do PV e Marcrian Santos do PRTB exige o nível superior dos novos conselheiros. Veloso ainda exigiu que metade da prova do processo seletivo seja voltada para o Estatuto da Criança e do Adolescente. A maioria dos vereadores aprovou as emendas, alguns com ressalvas. Vou me posicionar com o texto original. Entendo que o conselheiro tutelar deva ter, sim, no mínimo, curso superior e que a prova seletiva que é feita antes deve-se explorar muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, porque será a ferramenta de trabalho dessa equipe. Eu sou favorável que se tenha curso superior, mas a partir da próxima eleição, porque a eleição está bem aí, então vai ficar praticamente em cima da hora, não vai poder, quem está no Conselheiro Tutelar, parece que 15 a 16, não vai poder concorrer, acho que não é justo. Então, dá um tempo para a próxima eleição, se prepararem, concorrem nessa agora, mas acho que é pertinente o Ministério Público, a Promotoria da Infância, fez esse encaminhamento. Agora, 2 vereadores apresentaram 2 emendas, uma para que a exigência do 3º grau possa valer para as próximas eleições e o outro que já nesta eleição, mesmo aqueles que disputem com o 2º grau, participe das provas para ter acesso a um processo seletivo e assim se candidatar. Certo. Então, essa obrigatoriedade dos conselheiros terem aí um nível superior. E é importante, né? Porque eles lidam com assuntos sérios, principalmente quando se tem aí de lidar diretamente com as crianças também, que sempre acabam aí, essas crianças que estão envolvidas, os pais, né, geralmente envolvidas em crimes, em denúncias de abandono, como também denúncias graves de abusos e também abusos físicos e sexuais, não é isso, professor? Exatamente, Nayara. Eu não tenho dúvida nenhuma que alguém com curso superior, mais preparado, possa contribuir muito para o crescimento desses garotos, no crescimento dessas crianças, inclusive a aprimoração do trabalho dos próprios pais, inclusive nisso. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é bem outra. Imaginemos a possibilidade, amigo, imaginemos mesmo, de que nesta atual gestão há alguém que não tenha o curso superior, mas teve um desempenho simplesmente extraordinário e que pode ser que tenha. Ele ficará impedido de fazer o curso ou fazer o exame de seleção. Ele não poderá mais ser reconduzido a um cargo que ele teve um desempenho extraordinário na área. Então, por isso, eu estou levantando essa questão para fazer uma pequena observação. Não é possível também fazer uma avaliação para os atuais. Veja, para os atuais, e pode-se encontrar alguém neste grupo, ou algumas pessoas nesse grupo, que possam continuar o belo trabalho que está sendo desenvolvido. Quando você fecha muito a regra, disciplina muito a possibilidade de alguém apenas com certificado ou com o diploma de curso superior, eu volto a insistir, o diploma de curso superior não é necessariamente, não quer dizer que você saiba aquilo que está escrito no seu diploma. Muitas das vezes você tem o diploma, mas não tem conhecimento, não tem experiência, não tem vivência. Olha, você está trabalhando com vidas humanas. Né? É importante. Você está trabalhando com questionamento cotidiano e diários. E que a cada momento e a cada instante muda-se completamente o cenário. Inclusive dos desejos, dos anseios e da autoestima
de cada uma dessas pessoas. Tem que levar os dois fatores em conta, né, professor? Tanto a experiência quanto também a capacidade técnica, que neste caso é muito importante. Exatamente. E vamos ainda falando de Câmara Municipal. Olha só, a Câmara Municipal de Cuiabá realiza hoje uma audiência pública para debater a licitação do transporte público. É daqui a pouco, às 9 horas, lá na Câmara. E vamos saber mais informações com o Oliveira Júnior. Bom dia, Nayara. Eu antero você que acompanha o programa Notícia de Frente. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Cuiabá realiza uma importante audiência pública para discutir a licitação para o transporte público aqui da capital. Lembrando que esta semana os passageiros foram pegos de surpresa na última segunda-feira, quando simplesmente toda a frota ficou nas garagens. Não houve transporte público no período da manhã e somente após um acordo entre empregados e os patrões é que os veículos, a frota, cerca de 350 veículos, voltaram a circular no período da tarde. Nós conversamos com o vereador Dilemário Alencar, que faz um apelo para que a sociedade participe dessa audiência nesta quarta-feira. Queremos convidar toda a população para esta quarta-feira, às 9 horas da manhã, lá na Câmara Municipal, debater o processo de licitação. Essa nova licitação prevê um prazo de 30 anos, ou seja, a licitação vai valer até 2050. Então nós temos que discutir. É muito prazo, é muito longa e a população tem que discutir como vai ficar a questão da tarifa de ônibus, como vai ficar a questão da qualidade do transporte coletivo, quem vai ser responsável pela manutenção dos pontos de ônibus, dos terminais de ônibus, enfim, uma audiência importante que a gente convoca a população para discutir. É muito, mas muito importante que a população participe dessa audiência pública e é a audiência que vai discutir a licitação. Tem muita gente cobrando, sabe o quê? Olha, mas as empresas interessadas são as mesmas que têm a atual concessão do transporte público de Cuiabá. Não dá para continuar do mesmo jeito que está. Então está na hora da população participar, claro, quem pode, para poder fazer a diferença. Exatamente, Nayara. Na semana que passou, se não me falha a memória, na outra semana, Nayara, nós tivemos aquela manifestação espontânea. Que parou, né? Que parou, no meio da avenida por conta da superlotação e do atraso, não é isso? Exatamente. Aquela manifestação foi belíssima. Foi belíssima porque foi espontâneo, não foi provocado por A, B ou C. Mas na hora, naquele momento dos atrasos, as pessoas estavam ali há muito tempo e revoltadas, impacientes, insatisfeitas e descontentes, com razão, fizeram a manifestação. Logo acharam um jeito de substituir os ônibus, né? Rapidinho. Chegou, acho que 3 ônibus. Exatamente. Na avenida. O que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas, juntamente com o conjunto de usuários, participem dessas audiências, até para fiscalizar melhor, para avaliar melhor e cobrar aquela propositura que tem que de um período de 5 anos até 5 anos, tenhamos aí ar-condicionado em todos os ônibus. Quer dizer, toda a qualidade do transporte coletivo é precisa a atenção do conjunto dos usuários. Certo, vamos então para o destaque do Antero. Nayara, a notícia é espetacular e preocupante. Espetacular porque tem caminhos. Preocupante porque mostra o que todos nós já sabíamos. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso notificou ontem o Ministério Público Estadual, porque o Ministério Público Estadual atingiu o limite prudencial de gastos com pessoal. O Ministério Público Estadual vai gastar esse ano 287,2 milhões com folha salarial, 1,86% do total da receita corrente líquida. Ele só pode gastar 2%. Então ele está bem no limite. Conforme a legislação, o limite prudencial está em 1,90. E ele já atingiu 1,86 de gastos. Portanto, ele tem 0,4% de gastos aí, sem poder dar nenhuma vantagem. Devido aos números, o Tribunal de Contas emitiu um termo de alerta ao órgão. Esse termo de alerta é emitido quando chega próximo aos 90%. Como nós mostramos aqui,
já chegou. O termo de alerta foi publicado, né? Esse termo de alerta publicado, o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, deve adotar agora, no próximo quadrimestre, medidas necessárias para evitar que a situação se repita. O termo de alerta é emitido quando chega próximo a 90%, caso ultrapasse o limite prudencial de 95%. Atenção, hein? Isso é importante. O gestor, no caso a Procuradoria-Geral de Justiça, fica impedido de conceder vantagem ou reajuste de remuneração, criar cargos, alterar a estrutura de carreiras ou mesmo contratar hora extra. Então, essa é uma decisão que mostra que o Ministério Público vai ter que fazer ajustes nas suas contas por uma decisão emanada pelo conselheiro Luiz Henrique, que foi quem emitiu o termo de alerta do Tribunal de Contas do Estado. Uma outra questão que está no site PNB Online, está no site Mídia News, saiu no site Folha Max, é uma matéria do Estadão, do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: poderes de Mato Grosso terminam o ano com 422,5 milhões em caixa. Na reportagem do jornal Estado de São Paulo, mostra que a crise existe pelo lado do Executivo. Mato Grosso terminou 2018 com um déficit de 1,4 bilhão. Esses dados foram conseguidos pelo Estadão junto à Secretaria do Tesouro Nacional. E o advogado-geral da União diz o seguinte, que hoje os governadores assumem sozinhos o ajuste nas contas e são obrigados a repassar integralmente aos demais poderes a parcela mensal dos recursos prevista no orçamento chamado do 10º, mesmo que a projeção de despesas já não seja mais factível diante da queda nas receitas. É o que vem ocorrendo em Mato Grosso. Cai a receita, mas é intocável o repasse aos poderes. O advogado-geral da União está defendendo o seguinte, que essa situação agrava as dificuldades dos executivos estaduais, que são responsáveis por gastos prioritários, como saúde, educação e segurança, mas precisam fazer um contingenciamento maior que o realmente necessário para garantir a transferência aos demais poderes. Enquanto isso, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria ficam blindados do aperto e com recursos disponíveis para conceder reajuste e outros benefícios como auxílio moradia. É o que ocorre em Mato Grosso nitidamente. O que o advogado-geral da União alerta? O advogado-geral da União defende o uso de um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que permite aos chefes dos executivos, ou seja, aqui no caso o governador Mauro Mendes, bloquear recursos dos demais poderes, caso eles não adotem essa providência em situação de frustração de receita. Então, se os poderes não querem contribuir voluntariamente, o governador Mauro Mendes tem um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal que ele pode acionar e bloquear recursos desses poderes. E diz mais o advogado-geral da União, André Mendonça. O compartilhamento, isso aqui que é importantíssimo, professor, o compartilhamento já ocorre na União, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO federal, quando eu falo que lá é Câmara Alta e é melhor que aqui, é porque é melhor que aqui mesmo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO federal, tem uma norma que estende os efeitos de contingenciamento aos demais poderes. Mas nem todos os estados têm força política para incluir isso em suas LDOs com aval de suas assembleias. É a tese que eu venho defendendo aqui há anos e anos. Por que não a Assembleia Legislativa de Mato Grosso colocar na LDO esse limite? E agora, pelas explicações aqui do advogado-geral da União, é só copiar o que já faz o Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União ingressou no Supremo Tribunal Federal. Ele quer que o Supremo decida que permita aos executivos
usar o instrumento da lei que torna possível o bloqueio de recursos. A Corte vai julgar a validade desse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal em 26 de junho. Portanto, no dia 26 de junho, isso vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É um julgamento de altíssima responsabilidade do Supremo. Tomara que o Supremo decida favorável aos estados. E aí o advogado-geral da União, na petição feita ao Supremo, cita alguns exemplos que eu vou só elucidar aqui. 2018, Rio de Janeiro, Executivo, rombo de 4,4 bilhões. Judiciário, 1 bilhão 115 milhões em caixa. O Ministério Público, 400 milhões sobrando no caixa. Não é possível. Não é possível fazer ajuste no Brasil sem ajuste no Ministério Público, sem ajuste no Poder Judiciário. Graças a Deus, essas matérias aqui mostram que o ajuste está chegando lá. Mostram que o ajuste está chegando lá. E que os poderes, segundo ainda esse dispositivo, podem até devolver, né, o dinheiro. Parte do dinheiro judiciário, por exemplo, pode até devolver o dinheiro ao Tesouro Estadual. Voluntariamente. Voluntariamente. Mas eles não fazem isso. Eles não têm a mínima responsabilidade com a gestão pública. Essa sobra. Eles falam assim, esse dinheiro é nosso, vamos sentar aqui em cima dele. Então, André Mendonça, viva André Mendonça, advogado-geral da União, que traz luzes, tomara que o Procurador-Geral do Estado tenha ouvido isso aqui, tomara que o secretário de Fazenda, Rogério Galo, tenha ouvido isso aqui, e tomara que os governadores façam pressão. Pressão que eu falo é pressão correta, reivindicações justas, lobbies decentes, junto ao Supremo Tribunal Federal, para julgar isso. O Estado é Executivo, Legislativo e Judiciário. Não tem porquê Executivo, Legislativo e Judiciário não estarem unidos nos problemas e também nas soluções. Eu acho que essa é a grande solução para o Brasil. Não é para Mato Grosso, não. Essa aqui é uma grande solução para o Brasil. E em tempo de ajuste, todo mundo faz ajuste. Aí o Ministério Público vai ter que aprender a cortar a conta, cortar gastos. O Tribunal de Contas vai ter que cortar gastos. O Tribunal de Justiça vai ter que cortar gastos. E a Assembleia Legislativa vai ter que aprofundar no corte de gastos. É isso. Então, meu destaque é esse. O Tribunal de Contas notificou o Ministério Público e tem uma notícia extraordinária vinda de Brasília. O Supremo pode julgar dia 26 de junho a possibilidade do governador bloquear os recursos dos poderes para pagar as dívidas aqui com os servidores. E aí vai atender a reivindicação dos servidores aí, grevistas. Exatamente. Por que os outros servidores podem e nós não podemos? Isso aqui vai atender a todos. Eu acho que tem grande chance de passar isso, meu professor. E tomara. Tomara Que passe. Estou na torcida. Pois é, mas aí vai ter a contrapartida, né, dos poderes alegando, por exemplo, o judiciário, que a gente tem em caixa é para investimentos, que já foi dito aqui, é para construção do fórum, é para isso. Que beleza. Eu não tenho comida para... Eu não tenho caixa. Não, você está certo, para mas vai pagar vir a salário, outra parte, né? O Estado não tem caixa para pagar salário. Salário é a primeira coisa que tem. Aí o Estado fica demitindo, está aqui o secretário de Fazenda falando em demitir 120 milhões de enxugamento de folha. Ele precisa enxugar 120 milhões de folha para poder adequar a lei de responsabilidade fiscal. Enquanto isso, os outros poderes vão investir. Vão construir a ponte Rio-Niterói, vão construir a ponte não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem que ser o Estado compreende todos os poderes. Não, é justamente o que se fala aqui. O advogado da União falou, no momento de crise, todos têm que contribuir. É uma contribuição de todo o Estado. Isso inclui poderes, isso inclui, na verdade, quem falou isso aqui, que está na reportagem, foi a economista Ana Carla Abraão, que já foi secretária de Fazenda de Goiás, que fala que é um momento que eles não querem contribuir, mas é preciso forçar, se for possível, a contribuição parte dos poderes. E muito disso está na petição do André Mendonça, da Advocacia Geral da União. Eu acho que é uma brilhante iniciativa. Tomara que essa iniciativa seja vitoriosa
para que os poderes se conscientizem, né, de que eles precisam fazer ajuste. O instrumento bloqueio vai obrigá-los a fazer. Vai Pois é, obrigá-los. aí é que eu questiono. Vamos ter coragem para isso? Vamos ter coragem? Eu quero dizer o seguinte, o Executivo terá coragem para isso? Essa Quer é a dizer, questão. eu acho que isso aqui, esta situação, traz mais responsabilidade a todos os poderes. Né? Que vira e mexe, você vê cada sentença do Poder Judiciário causando rombos no erário público. Empresas que não deveriam voltar a ter benefício de isenção fiscal, o Poder Judiciário retorna o benefício da isenção fiscal, tudo bem, pode retornar, mas saiba que vai contribuir com o pagamento também, que vai sair do próprio Poder Judiciário. Senão fica muito cômoda a situação deles, né? E ganha todos nós, né? E ganha Todos a nós sociedade. ganhamos. Ganha a sociedade. Todos nós ganhamos, porque quando nós pagamos os impostos, parte desses impostos ou taxas é para sustentar a máquina. Mas a outra parte é devolvido para nós em serviços. Se o governo não tem dinheiro, como que ele vai investir nos melhores serviços para a sociedade? E no momento de crise, todo mundo, o cidadão, eu falo como um todo, que paga imposto, é forçado também a contribuir, não é isso? Porque não os poderes também não teriam que ser. Olha, vamos para o intervalo, na volta a gente vai falar da greve da educação e tem um destaque também do professor Lorenberg. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente. Vamos aqui às notícias do GD, do Gazeta Digital. Olha só, a desembargadora declina de relatar processo contra Selma. A desembargadora Maricem Andrade, do Tribunal Regional Eleitoral, declinou da relatoria do recurso da senadora Selma Arruda, do PSL, contra a cassação do seu diploma. A magistrada ponderou que participou do julgamento que afastou a juíza aposentada do cargo e, por isso, seria suspeita para a função. Ela disse que, abre aspas, torna-se incompatível a atuação direta neste momento processual, uma vez que deverá presidir a sessão de julgamento dos embargos, não cabendo assim relatá-los, disse a decisão. Com a medida, a juíza encaminhou a ação ao desembargador substituto, o Sebastião Barbosa, o relator de um processo e é responsável pela análise preliminar do mesmo e por apresentar o resumo da ação aos outros magistrados na sessão plenária. Só lembrando que a senadora foi cassada no dia 10 de abril em votação unânime. Ela declinou porque disse que participou. E foi para quem a relatoria? E foi para o Sebastião Barbosa Farias, que é o desembargador substituto. Eu estou tentando minha memória aqui, não conheço nenhum desembargador com o nome de Sebastião Barbosa, mas tudo bem. Pois é, e vamos aqui a mais notícias. Olha só, delator pretende revelar fraude de 12 milhões em empréstimos para empresa de consultoria. O delator premiado da Operação Ararate, o ex-gerente do BIC Banco em Mato Grosso, será reinterrogado em ação por gestão fraudulenta de instituição financeira. A audiência na quarta-feira, que hoje, terá o comando do juiz Jefferson Schneider, que é o titular da 5ª Vara Federal. De acordo com a denúncia, as provas apontam inúmeras operações ilícitas de empréstimos bancários, totalizando aproximadamente 12 milhões de reais. Ele que foi, Luiz Carlos Cusiol, que foi a última grande delação também, né? Que movimentou bastante aí o mundo empresarial e político aqui de Mato Grosso. E esse depoimento dele, que será hoje, né? Está marcado para hoje na Justiça Federal, vai ser muito concorrido, né? Eu acho que a sessão é pública, a imprensa vai poder participar, então vai ser muito concorrido, com a presença da imprensa lá, muito provavelmente transmitindo ao vivo, inclusive. Certo, vamos então falar da manifestação que aconteceu e também na verdade, a continuidade
da greve da educação. Os professores da rede estadual em greve pretendem radicalizar o movimento. Confira com José Porto. Bom dia a vocês da bancada, é você que nos honra com audiência em casa pela notícia de frente. Olha só, a greve continua por parte dos servidores da educação estadual, embora houve aí uma espécie de redução do número de escolas que abriram mão dessa paralisação, tanto de maneira parcial como integral. Pelo menos 35 escolas tiveram aí o retorno das aulas esta semana. Por outro lado, o sindicato da categoria dos profissionais da educação judicializou, ou seja, acionou a justiça pelo fato do governo do estado manter aí o corte de ponto dos grevistas. Isso é baseado em uma lei lá de 2016 do Supremo Tribunal Federal. Em que ponto o senhor está nessa negociação com os servidores? Como é que está esse encaminhamento? Olha, a negociação que tinha que ser feita já foi apresentada pelo governo, né? O governo elencou toda a situação atual do Estado, a situação financeira e a impossibilidade financeira atual e legal de conceder qualquer tipo de aumento. Isso foi apresentado na resposta à notificação do sindicato e, infelizmente, o governo não tem outra opção senão informar o que está acontecendo, né? O governo, a gente tem falado o tempo todo, né? O caixa é um só, o dinheiro está lá ou não está, né? Nesse caso, existe um débito considerável em relação às contas, né? O governo está com déficit aí, uma previsão de déficit nas contas de 1,7 bi para esse ano. Mas existe uma saída ou um protelamento dessas discussões, secretário? Porque o que os servidores alegam, né, o sindicato da categoria, é que eles não estão cobrando nada mais além do que o cumprimento de uma lei que vinha sendo paga, né? Ou seja, foram pagas aí algumas parcelas por ano, faltam 5 e agora o medo, claro, o Estado diz que não tem como pagar. Sim, existe uma lei, né? O Estado reconhece essa lei, a lei da dobra, né? Só que existem outras 3 normas que falam que o Estado não pode pagar quando ele não tem condições, até por uma questão óbvia, né? Existem 3 leis, a Lei de Responsabilidade Federal, que fala sobre isso, né? A Emenda Constitucional 81, a PEC dos gastos, também define isso, e tem a Lei 614, né, que trata desse assunto. O governo ele tem impedimento legal e tem impedimento maior ainda, impedimento financeiro. Nós não temos dinheiro para pagar esse reajuste. Uma prova bem clara sobre isso, é bom que se deixe claro, é que nós não estamos conseguindo pagar o salário em dia, né? A gente tem falado isso o tempo todo. Como aumentar, dar um ganho real, se nem a RGA a gente consegue pagar, se nem o salário nominal básico do trabalhador a gente está conseguindo pagar em dia? É possível sensibilizar a categoria para retornar ao trabalho, secretário? Existe uma conversa por parte da gestão, do senhor, do governo como um todo, para essa situação toda, ou repactuar aí um compromisso futuro em relação a isso? A gente espera que a categoria confie no governo, confie nas ações de gestão que o governo tem aplicado, né? E seja sensível a isso, né? A gente espera que nos próximos anos a gente consiga e vamos recuperar as finanças do Estado e aí sim a gente consegue colocar as contas em dias e cumprir as legislações que estão existentes hoje no Estado. As imagens do Marcos Xavier, José Porto para a notícia de frente. E só complementando que o TJ confirmou a decisão que obriga o corte do ponto dos grevistas. Aí muita gente também questionou, mas quem não quis aderir a esta greve? O que acontece? Tem a recomendação, não foi, do ministro da Casa Civil, de quem não for impedido que faça boletim de ocorrência. E lembrando que essa reposição, geralmente depois da greve, acontece a reposição. Aí só aí o governo pagaria os salários do ponto que foi cortado no mês de greve, não é isso? Exatamente. Só para a gente entender melhor essa decisão. Antero? É isso. Não, falando desse endurecimento, né? Sexta-feira vai ter uma paralisação de várias outras categorias, tem a saúde, tem o Detran. Será que agora o movimento consegue força ou não? Eu não acredito que possa ter força um movimento cujo outro lado não tenha condições de atender. Como é que vai ter força o movimento se o outro lado, o governo, não tem condições de atender a reivindicação? Eu estou analisando aqui o seguinte, vamos imaginar que o governo queira atender. Vou fazer todo o esforço aqui para atender. Ele não pode atender. Ele não tem condições de atender legalmente, a não ser que queira ser um irresponsável,
chutar o balde e se colocar com possibilidade de tomar um processo por crime de responsabilidade, que não é o caso do Mauro Mendes. A gente conhece o Mauro Mendes é bom gestor e ele tem sido sincero com o servidor. Do jeito dele, podia ser até de um jeito diferente, mas é do jeito dele, e não tem faltado sinceridade na relação dele com o servidor. Infelizmente, greve traz desgaste, é isso aí. Mas o servidor sabe que quando entra em greve tem desgaste. Ele já sabe disso. E eu acredito que essas outras greves, que foram marcadas por um dia, uma paralisação. Elas são paralisações de solidariedade, não deixa de ter a solidariedade dos amigos, mas é bom ir arrumando argumentos para poder sair da greve. Pois é, mas quando se fala, por exemplo, de que não houve negociação, tudo bem, esse ponto já ficou muito claro, que o aumento, que a RGA não tem como, mas né? Não houve uma negociação e nenhuma promessa. Você falou disso ontem, uma promessa de que o cenário pode mudar de acordo com as contas do governo. Isso também não foi falado. Não, o governo chegou a botar isso em nota oficial. O governo chegou a escrever isso e entregar para o movimento. Olha, no momento não podemos, quando puder nós retomaremos esse diálogo. O secretário de Planejamento acabou de falar aqui. Eu não sou contra a lei da dobra. Eu só tenho 3 outras leis que impedem de eu cumpri-la. Acabou de dizer aqui o secretário de Planejamento. Então, eu acho que o governo já deu por escrito à categoria de que retoma essa negociação assim que tiver condições. São várias frentes de trabalho. Eu acho, primeiro, que a greve foi inoportuna. Os servidores podiam ter esperado terminar o semestre. Porque fazendo essa greve agora, os professores perderam a sociedade. Se você for conversar com pai e mãe de aluno, eles estão por aqui com essa greve na educação. Acabou com o final de semestre dos alunos, acabou com as férias deles e acabou com a organização dos pais e das mães. Quer dizer, greves tem que fazer no início de semestre. Greve de educação você não pode fazer como foi feita no final de semestre. Né? O ideal é não precisar fazer a greve. Mas se achar que a greve é um instrumento... Porque a greve tem que ser usada para quê? Como instrumento de reivindicação e de conquista. Alguém imaginava que ia ter conquista com essa greve? É por isso que eu acho que o movimento sindical foi inexperiente. Precipitado. Botou os professores numa fria. Tanto botou que estão votando mais gente para trabalhar. Porque não é todo mundo que aguenta ficar sem receber, gente. Já não receberam 3 dias no mês passado. Já são 10 dias de junho. 11 dias de junho. Que vai ficar sem receber. Isso aí descontado no olerito no final do mês... Faz muita diferença. Faz muita diferença para determinadas categorias, para determinadas famílias. E aí, o que o professor não está ouvindo dentro de casa? Ele precisa levar o sustento para a casa dele. Já não é um salário astronômico. Eu reconheço que o professor não ganha bem. E que devia ganhar melhor. A reivindicação dos professores é justa, é justíssima. Só que o Estado tem condições de atender, neste momento, não tem também. Agora, por isso que eu acho que tinha que ter um amadurecimento do sindicalismo para cobrar do Estado providências. Por exemplo, diante dessa matéria da AGU, por que não cobrar do Estado usar esse instrumento da Lei de Responsabilidade Fiscal em desfavor dos outros poderes para melhorar a situação aqui do Poder Executivo? Ou para todo mundo mais ou menos ficar no mesmo barco. Cobranças que o Estado pode atender nesse momento. Deveriam ser feitas cobranças que o Estado tem condições de atender nesse momento. Exatamente. Mas a grande questão hoje, sobretudo dos professores e por parte da cúpula do sindicato, é exatamente o que ganhará ao sair da greve. Todos nós sabemos que a greve... alguém que está na greve, uma categoria grevista, ele precisa de motivação para sair da greve. Qual é a motivação que a categoria dos professores tem para retirar da greve? Nenhuma, porque não há uma possibilidade de negociar aquelas reivindicações que eles estavam fazendo
por impedimento do próprio governo. Quando eu falei justamente de alguns pontos, né, de reivindicação que deveria ter entrado ali numa negociação muito maior, né, do que só a promessa de melhor, de atender quando melhorar as finanças do Estado. E uma dessas negociações poderia sair um pouco fora da pauta de reivindicação dos professores, que é a questão do corte de ponto. O governo é obrigado a cortar, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2016, não tem dúvida nenhuma que é obrigado. Mas isso também, depois de cortado, Antero, pode ser negociado para a reposição desse salário. O professor que está em greve precisa de uma motivação para sair dela. Esse talvez seja o maior questionamento que está sendo feito agora e, ao mesmo tempo, ao permanecer na greve, tem que manter o impulso desta mesma greve e que parece que não está tendo, porque algumas escolas já estão funcionando. Esse é o grande problema. Voltaram a funcionar nessa semana. O liderado está sentindo que entrou numa roubada, né, professor? O meu líder me levou para uma fria. Os líderes do Sintep levaram os professores para uma gelada, os profissionais de educação para uma gelada. Nós vamos ter vitória nisso? Não vamos. Eles sabem que não vão. Quer dizer, então, como é que o líder sustenta a chama da greve? Olha, eu já participei de movimento grevista aqui, de motorista de ônibus e cobrador, na época tinha cobrador, quando eu era vereador em Cuiabá, onde eu subi na Assembleia Geral deles como vereador. Aliás, nem devia ter feito isso, hoje eu não faria, porque greve é movimento da categoria, né? Não tinha nada aqui como vereador falar lá. E fui enormemente vaiado porque defendi que eles aceitassem uma proposta de 126% de reajuste. Na época. A inflação era muito alta, etc. E tal. Eles não aceitaram. E eu fui muito vaiado por estar defendendo ali que eles aceitassem. E depois fecharam o acordo por 70 e poucos %. Por quase 50% a menos do que eu havia defendido naquele dia e que os patrões estavam dispostos. É que depois sentiram o enfraquecimento do movimento. Isso é na iniciativa privada, não tem nada a ver com a educação pública. Aqui não tem como baixar ou aumentar salário de servidor. Mas mostra também de que você não tem o que conquistar. É preciso por que insistir em levar a categoria ao esgarçamento das relações? Não é bom para a categoria, não é bom para o Estado. É preciso criar uma harmonia entre os professores e o Estado para que todos puxem para um lado só. O Estado saia da crise e valorize os professores. Esse é o jogo. Professor Lorenberg Alves, vamos para o seu destaque? Pois é, nós falamos grande parte do nosso programa a respeito das mensagens trocadas entre o procurador e o juiz. Essas mensagens provocou, sim, um certo rebuliço dentro do Congresso Nacional. Tanto é que levou a oposição a advogar a obstrução de votações importantes dentro do Congresso. E uma delas é exatamente a que foi realizada ontem, dentro da Comissão Mista do Orçamento, onde estava em xeque, em discussão, a aprovação ou não a questão da liberação por parte do Congresso de 248 bilhões de reais que o governo havia pedido essa autorização ao Congresso. A comissão mista aprovou isso ontem, depois de uma longa negociação entre o governo e a oposição. É bom que se diga, Nayara. A oposição fazia uma série de reivindicações e grande parte delas foram atendidas pelo governo. Entre elas, foi neste bolo, nesta discussão toda, a liberação de R$1 bilhão para as universidades e cerca de 300 milhões de reais para a pesquisa. Portanto, houve aqui um ganho em razão desta discussão e que foi provocada pela oposição. Mas, diante de todo esse cenário, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara Federal, preocupado com as chamadas reformas, ele foi ao seu Twitter
e fez a seguinte declaração, entre aspas: vamos blindar a Câmara de qualquer crise. Nosso esforço e nosso foco está na aprovação das reformas e de todos os projetos que são essenciais para o Brasil. Quando ele fala reformas no plural, ele estava fazendo de uma forma indireta na era aquilo que ele tem mais defendido, que é o texto da reforma da Previdência Social. Nós não podemos perder de vista em nenhum instante que o presidente da Câmara Federal, a meu juízo, é alguém que defende e defende muito a aprovação da reforma da Previdência Social. Continuando, Rodrigo Maia. Nada é mais importante do que o resgate da confiança com o equilíbrio das contas públicas e a geração de emprego do país. Por que ele fez exatamente? Ele escreveu isso no Twitter, exatamente para blindar a Câmara deste movimento nascido em razão dessas mensagens todas, de uma discussão longa a respeito, para que a Câmara não ficasse empacada. Usando uma palavra muito antiga, né? Que não movimentasse, que não mexesse, até porque as manifestações das ruas podem provocar um desgaste maior do Congresso Nacional. E é exatamente isso que o presidente da Câmara Federal está tentando evitar. O que já aconteceu, né? Um desgaste no mês passado por conta das manifestações, o que gerou rapidamente um movimento por parte do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, né? Exatamente. Lembrando aí que o desgaste era entre o Legislativo e o Judiciário, que se comprometeram até numa carta aberta à sociedade, não foi isso, professor? E o Antero falava, né? Na verdade, o maior cuidado hoje e a maior atenção que o governo federal deve ter e Jair Bolsonaro tem que ter é justamente com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Exatamente. E há toda uma discussão, deveria ser depois do dia 15 a aprovação do texto lá na comissão especial, né? Já foi um pouco levada para frente em razão de uma série de questionamentos e de reivindicações por parte da oposição e dos chamados partidos do centro, né? Portanto, o governo, talvez seja esse momento, talvez não, eu tenho a convicção que seja esse momento do governo simplesmente formar a sua turma dentro do Congresso para a aprovação do texto que ele tanto defende, que ele tanto advoga. Certo, e eu quero também trazer aqui mais uma notícia. Olha só, após acordo, a Comissão do Congresso aprova crédito extra de 248, quase 249 bilhões ao governo. Após o acordo entre os partidos, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou ontem, na terça-feira, um projeto de lei que autoriza um crédito extra de 248 bilhões e 900 milhões ao Executivo Federal a ser obtido com a emissão de títulos do Tesouro Nacional. Pelo projeto, o governo Jair Bolsonaro poderá contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários e benefícios sociais, sem cumprir a chamada regra de ouro. Lembrando que esse mecanismo constitucional veda o Executivo de se endividar com a emissão de títulos para custear contas do dia a dia. A liberação para a educação vai ser de 1 bilhão dos recursos que hoje estão contingenciados e destinar 1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Sem isso, o Bolsonaro ficaria impedido de governar. Ele não tinha condições de pagar o Bolsa Família. Exatamente. Né? Então, o Congresso segurou, mas na última hora resolveu ceder, porque senão o Brasil ia parar. Ia parar de uma vez, porque não ia ter dinheiro para abastecer os cargos da Polícia Federal. E o governo não pode gastar sem autorização do Congresso. Esse é um dos motivos pelos quais a Dilma caiu, né, que gastou sem autorização do Congresso Nacional. Certo. Professor Lorenberg, muito obrigada. Muito obrigado. Antero, muito obrigada. Bom dia, Nayara. Até amanhã. Bom dia a você também. Você fica agora com o Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã.